Meus amigos, meus irmãos, sejam todos bem-vindos ao Evangelho no Lar, promovido pelo Grupo Espírita Garimpeiros da Luz, aqui em Natal, Rio Grande do Norte. Sempre é uma grande alegria podermos, a cada domingo, estar com vocês no encontro da família com Jesus. Esse momento iluminado em que nós podemos parar um pouco, dessa correria, desse mundo tão agitado, para pensarmos em Jesus, para sentirmos Jesus, para levarmos Jesus até os nossos lares e para que Ele possa lá permanecer conosco. Então, vamos fazer do nosso encontro esse momento de muita bênção, de muita fé, de muita esperança na mensagem do Cristo. Não esqueçamos o recipiente com a água, que será fluidificada durante a nossa reunião de estudo pelos guias espirituais. Lembrando que ao término devemos ingeri-la de uma forma respeitosa, com muita fé, para que ela tenha o efeito em nosso ser que nós necessitamos, certo? Então, dando início, vamos fazer a nossa leitura preparatória, do livro Pão Nosso, que foi ditado a Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. Hoje a mensagem é a 145. Obreiros. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar. Segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, no versículo 15. Desde tempos imemoriais, idealizam as criaturas 1000 modos de se apresentarem a Deus e aos seus mensageiros. Muita gente preocupa-se durante a existência inteira em como talhar as vestimentas para o concerto celestial, enquanto crentes inumeráveis anotam cuidadosamente as mágoas terrestres no propósito de desfiá-las em rosário imenso de queixas diante do Senhor, à busca de destaque no mundo futuro. A maioria dos devotos deseja iniciar a viagem além da morte com títulos de santos. Todavia, não há maneira mais acertada de refletirmos em nossa posição com verdade, além daquela em que nos enquadramos na condição de trabalhadores. O mundo é departamento da casa divina. Cátedras e enxadas não constituem elementos de divisão humilhante, e sim degraus hierárquicos para cooperadores diferentes. O caminho edificante desdobra-se para todos. Aqui abrem-se covas na terra produtiva. Ali manuseiam-se livros para o suco da inteligência, mas o espírito é o fundamento vivo do serviço manifestado. Classificam-se os trabalhadores em posições diferentes, contudo o campo é um só. No centro das realidades, pois, não se preocupe ninguém com os títulos condecorativos, mesmo porque o trabalho é complexo em todos os setores de ação dignificante, e o resultado é sempre fruto da cooperação bem vivida. Eis o motivo pelo qual julgamos com Paulo que a maior vitória dos discípulos será de apresentar-se um dia ao Senhor como obreiro aprovado. Ou seja, todos nós podemos ser obreiros na seara de Jesus. Todos. Desde aquele mais simples, mais humilde, até aqueles que estão em uma situação terrena, numa situação material considerada diferenciada. Porque em qualquer situação o bem deve ser feito, e esse bem é o que nos faz ser aprovado pelo Senhor.
Então, meus amigos, façamos a nossa prece inicial, elevar nossos corações, a nossa mente ao Altíssimo, nos conectando com as esferas do universo, as esferas do bem do universo. Senhor Jesus, Mestre e Senhor de todas as horas, dai-nos a vossa bênção nesse momento em que vamos iniciar o estudo do vosso Evangelho, permitindo que os guias espirituais venham nos ajudar no entendimento, na compreensão das reflexões que aqui faremos. Fica conosco, Jesus, agora e sempre. Que assim seja. Bem, meus amigos, Joana de Ângeles, em seu livro Florações Evangélicas, ditada ao nosso irmão Divaldo, no capítulo 43, no que ela colocou o título Promoção, ela nos leva a refletir o capítulo 13º do Evangelho segundo o Espiritismo, que é exatamente o capítulo que trata e tem como título que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. E Kardec, para compor esse capítulo, ele reuniu vários ensinamentos do mestre e ele inicia com a seguinte abordagem: fazer o bem sem ostentação. Tomai cuidado de não fazer as vossas boas obras, diante dos homens, para serem vistas por eles. De outro modo, não recebereis a recompensa de vosso Pai que está nos céus. Então, quando derdes esmolas, não façais soar a trombeta diante de vós, como faz os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem honrados pelos homens. Eu vos digo em verdade, que já receberam sua recompensa. Mas quando derdes esmola, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, a fim de que a esmola esteja em segredo, e vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, dela vos entregará a recompensa. O registro de Mateus, no capítulo 6, versículo de 1 a 4. Aqui, a reflexão de Kardec, que é em torno dessa passagem evangélica, que é fazer o bem sem ostentação. Porque, como Jesus aqui disse, colocou assim o lembrete, os fariseus, eles eram aquelas pessoas extremamente orgulhosas, não só os fariseus, né, mas outros grupos também, que quando eles iam passeando pelas calçadas, que jogavam moedas para as pessoas, né, fazendo bem, vamos assim dizer, eles vinham, à frente deles vinham aqueles servos com trombetas, né? Tocando trombetas, que era para anunciar que eles estavam vindo. Então ia aquela correria, ele jogava moedas, por isso que ele diz aqui, faz soar trombetas, né? Que são os hipócritas, inclusive nas sinagogas e nas ruas, porque eles queriam ser o quê? Reconhecidos e honrados por aqueles homens, pelas pessoas,
era fazer o bem com muita ostentação para aparecer. Então Jesus disse, já receberam a recompensa, que foi exatamente o prestígio que as pessoas davam a eles, e que era isso que eles queriam, orgulhosos e vaidosos que eram, vinham exatamente nessa situação, nesse alarido, para terem o aplauso, o reconhecimento das pessoas. E esse posicionamento segue a humanidade até hoje, né? As pessoas fazem o bem, mas muitas vezes não é um bem espontâneo, verdadeiro. É aquela prática, aquela ação que é para demonstrar aos outros que é uma boa pessoa ou que é alguém que está numa posição econômica e social de destaque. E nas redes sociais, hoje em dia, né, com as redes sociais, isso é muito mais acentuado, né? Muito mais fácil fazer, demonstrar as ações caritativas e publicar com o intuito, né, de divulgar não só, mas de fazer toda uma propaganda em torno da sua pessoa. E Kardec até comenta aqui que quando Jesus diz que a mão esquerda não veja o que a direita está doando, é exatamente para que não se divulgue, para que se não busque essa propaganda, né? Que, por um lado, possa ser que a pessoa queira divulgar a ação para que outras pessoas se engajem, né? Vamos ver aí a intenção. Mas a criatura humana é muito vaidosa ainda. Às vezes, quando a pessoa vaidosa, orgulhosa, está sozinha com o necessitado, é incapaz de ficar sensibilizada e dar uma simples moeda. Mas quando está em público, aí quer demonstrar a sua caridade, a sua boa ação, o quanto é bondoso, o quanto dispõe de recursos e tem gestos assim, grandiosos de doação. O bem é sempre o bem. Aqueles que vão receber aquele bem, aquela ação e vão se beneficiar. Mas a pessoa que poderia fazer de sua ação social, da sua ação do bem, da sua ação de caridade, podia fazer um mecanismo de não só ajudar aquele necessitado, mas, sobretudo, de se conectar com o bem, com Jesus, aí já não vai haver uma conexão. Ela já está tendo a recompensa dela, que é o quê? Atender a sua vaidade, atender o seu orgulho. E Kardec aqui nos fala também algo que a gente talvez não se atente muito, né? Que são os infortúnios ocultos. Por quê? Porque sempre quando tem um infortúnio, que é uma calamidade, que é um terremoto, que é uma enchente, todo mundo sabe, todo mundo se comove, se reúne em torno daquele infortúnio para levar o socorro àqueles que foram atingidos. Mas tem os infortúnios, como ele diz, ocultos. Aqueles que estão no dia a dia, a miséria, a fome, o desalento, e que nós nem sempre percebemos. Nós nem sempre nos damos conta de que a dor e o sofrimento é constante. E como diz a espiritualidade, a caridade verdadeira é aquela em que a pessoa vai ao encontro do seu irmão necessitado, identifica as misérias, identifica a dor e o sofrimento e procura levar aquilo que está ao seu alcance para amenizar aquele sofrimento, aquela situação de penúria. Então, meus amigos, ele também aqui lembra, Kardec, de uma passagem, outra passagem evangélica,
que é o óbolo da viúva. Jesus estava com os discípulos no templo e iam as pessoas depositar as suas oferendas, né? E as pessoas ricas colocavam assim muito dinheiro, né? Porque queriam agradar a Deus. E veio uma pobre viúva e depositou umas moedinhas. E Jesus, observando, ensinou os discípulos que de todas as pessoas que ali foram fazer a doação, ela tinha dado a maior parte, a parte mais significativa. E por quê? Porque ela tinha dado do que realmente ela tinha. Ela não deu do excesso, ela não deu do supérfluo, aquilo que estava sobrando. Ela tinha dado, inclusive, do que tinha para a sua manutenção, para a sua sobrevivência. Ele diz que exatamente que ela tinha dado mais do que aqueles que colocaram grandes quantias, porque ela deu da sua própria indigência. E Kardec, ele vai fazendo a composição do capítulo, né? E ele chega, inclusive, até as instruções dos espíritos, como é o caso da irmã, deixe-me ver, irmã Rosália, e de um espírito protetor que vai nos falar da caridade material e moral. Muito interessante, porque a caridade material é relevante, né? Porque leva o socorro ao irmão necessitado, leva o socorro a quem está com fome, com frio. E é, sem dúvida nenhuma, um momento de grande significado. Imagina uma pessoa faminta recebe um lanche. Uma pessoa que está com frio recebe um agasalho. Um morador de rua que recebe um cobertor. Mas ele nos chama a atenção para a caridade moral, que está ao alcance de todos nós. Nós podemos não ter o recurso material para fazermos o bem, mas a caridade moral está ao alcance de todos nós e é verdadeira, porque quando a gente está dando o recurso material, a gente está ofertando aquilo que Deus nos emprestou. Porque os bens materiais são empréstimos de Deus. Deus nos concede a oportunidade de trabalhar, de ganhar dinheiro, de suar o nosso rosto, são oportunidades, bênçãos concedidas por Deus, e a gente faz o repasse, vamos assim dizer. Mas a caridade moral está ao alcance de todos nós. É a oportunidade de darmos de nós mesmos aquilo que verdadeiramente nos pertence. O nosso tempo, a nossa energia, o nosso olhar, a nossa paciência, a nossa tolerância, né? A caridade moral de tolerarmos o outro, de termos paciência com os defeitos do outro, a paciência de ouvir aquela mesma conversa, né? Às vezes, e a paciência de sentarmos e de conversarmos um pouco com alguém que precisa desabafar. Tudo isso é a caridade moral. E quando nós nos omitimos de realizarmos a caridade moral, nós estamos nos tornando avarentos, suvinas de coração, porque não estamos perdendo a oportunidade de dar o sentimento do carinho, o sentimento do amor, o sentimento da caridade. E nesse capítulo tem, ainda com referência às instruções dos Espíritos, nós temos o Espírito Adolfo,
foi o bispo de Argel e Bordeaux, de São Vicente de Paulo e de Cáritas, nos falando, sim, e também João de Bordeaux. São vários espíritos, porque estão falando todos da beneficência. E é essa referência que Joana de Ângeles fala no capítulo 43 sobre o nome promoção. E o que é que nós podemos sintetizar sobre esse item, beneficência? E nós trouxemos aqui uma síntese das colocações dos espíritos nessa orientação. Eles colocam que a beneficência é a arte ou ciência de bem fazer. É a ação do bem, é o compromisso da humanidade para com as criaturas no seu sentido de vida mais elevado. Sendo uma das virtudes, a beneficência é o movimento que parte da emoção, a nossa emoção diante das vicissitudes, e vamos assim, na tentativa de rehumanizar aquele que perdeu o contato com a sua origem espiritual. Certo? A beneficência é essa ação, é a ação do bem fazer, do bem servir. A prática da beneficência, pura e desinteressada, nos leva a socorrer o irmão necessitado e nos liberta do egoísmo, tornando-nos felizes no mundo. Não devemos esperar que o próximo nos peça ajuda, porque é dever de todos ir ao encontro do infortúnio, das misérias ocultas, aliviando dores e levando alegrias aonde antes havia amargura e desespero. Olha que coisa, né? Identificar a dor, identificar o sofrimento, compreender e não julgar que o outro está nessa situação porque é um preguiçoso, porque não quer trabalhar e não sabe da problemática mental, emocional, existencial daquela criatura. O dever de aliviar as dores do nosso irmão está em todas as palavras e atos de Jesus, nos ensinando a amar-vos uns aos outros e mais claramente no preceito: quando vestirdes a um destes pequeninos, lembrai-vos de que é a mim que o fazeis. Uma passagem evangélica, né? Quando derdes de beber, é a mim que estás dando de beber. Quando visitares alguém na prisão, é a mim que estás a visitar. A prática da caridade proporciona paz de coração e contentamento da alma, o remédio para as nossas aflições. A gente muitas vezes diz que o socorro aos necessitados é obrigação do Estado, é obrigação de todos nós, principalmente nós que nos dizemos cristãos. E essa ação independe da nossa condição social, econômica e de credo. Há quem considere o infortunado pela miséria uma vítima da própria indolência, mas a maioria das vezes são espíritos em provações dolorosas, que não conseguem evitar a miséria, nem superá-la, necessitando do nosso auxílio fraterno. São irmãos nossos que não conseguiram, que não encontraram forças para lutar e vencer aflições, vencer dificuldades. Sabemos que a miséria humana é estrutural, né? A gente sabe disso. É muito complexa, exige medidas governamentais efetivas e não paliativas, né? Que é o que a gente vê. Mas isso não impede que façamos a nossa parte, mesmo por pequenas e discretas ações, e pode atenuar
a dor de um irmão. Há várias maneiras de fazer a caridade, que muitos confundem com a esmola. Porém, há grande diferença. A esmola não deixa de aliviar os pobres, mas quase sempre é humilhante para aquele que a faz e para aquele que a recebe. A caridade real, ao contribuir com o pão para o faminto ou com o remédio para o doente, se faz mediante a gentileza, a afabilidade, a compaixão em relação ao seu próximo. É você realmente dar aquela oferta, mas uma oferta, um momento, um sentimento de carinho, sabendo que está aliviando a situação daquele nosso irmão. Ah, mas ele vai trocar por droga. Coitado. É mais do que um necessitado. É um doente extremo. É alguém que está numa situação realmente de miserabilidade em todos os sentidos, não só material. Ter a gentileza, não ter grosseria ao ofertar aquele recurso, né? Ofertar aquela ajuda, seja ela qual for. Por mais pobres, imperfeitos e cheios de dificuldades que sejam, sempre poderemos praticar caridade, seja material ou moral. São Vicente de Paulo afirma que a alma não se pode elevar no mundo espiritual, em esferas mais abençoadas, senão pelo devotamento ao seu próximo. E aqui o espírito, acho que é o espírito São Vicente de Paulo, ele nos diz que a caridade é a âncora eterna da salvação, virtude fundamental que deve sustentar todo o edifício das virtudes terrenas. Sem ela, as outras virtudes não existem. Não há esperança, nem futuro melhor, nem a fé, porque a fé não é senão um raio puro que traz brilhar uma alma caridosa. Ou seja, a caridade, âncora significa, nós vamos ancorar, né? Vamos estabelecer ali um edifício com todas as virtudes, porque só a caridade reúne em si todas as virtudes terrenas, certo? E sem a caridade, não se pode dizer que as outras virtudes existem, nem mesmo a esperança. Sem a caridade, qual é a esperança? Numa situação de penúria, de miséria, a esperança, né, que se vai ter. E a caridade leva o quê? A esperança de que as coisas vão mudar. Assim como a fé, né? A fé e a esperança, alimentando os corações de que aquela situação vai passar, vai ser solucionada. Então, é uma reflexão sobre a beneficência muito interessante, muito rica de detalhes. É o item 11 ao 16, no capítulo 13º do Evangelho segundo o Espiritismo. São instruções desses espíritos que nos trazem realmente grandes reflexões em torno da beneficência, da prática do bem. E Joana de Ângeles, ela vai nos dizer: servindo desinteressadamente, não te alcançarão as agressões dos maus, que são transitórios no caminho,
e a perseverança da tua atividade, quando outros a deixaram, responderá pela nobreza dos teus propósitos e do teu valor, aplicados à fidelidade do ideal que te abrasa. Ela fala exatamente em torno da beneficência, a promoção da beneficência. Paulo, de tal forma, se esqueceu de si mesmo, no serviço de Jesus, que exclamou: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. É a carta dele aos Gálatas. E assim vem Francisco de Assis, Joana d'Arc, enfim, tantos outros servos de Jesus. Então, meus amigos, façamos agora as nossas vibrações, elevar pensamentos, sentimentos ao alto, de amor, de perdão, de saúde, de paz, de fé, na certeza de que esses sentimentos irão propiciar ondas vibratórias que irão nos envolver, irão envolver irmãos necessitados. Vamos também agradecer a Deus, nosso Pai, pelas bênçãos que Ele nos concede. E assim rogamos a Deus, nosso Pai, pela paz entre as nações, pela fraternidade entre os povos, pelos governantes de nosso país, para que trabalhem não apenas para manter os seus interesses, mas, sobretudo, para levar amparo, ajuda às camadas mais pobres. Pelo fortalecimento da doutrina espírita, para que ela permaneça sintonizada com a codificação e com o Evangelho do Cristo. Pela paz e concórdia e perdão daqueles que não sintonizam conosco. Pelos enfermos que estão nos hospitais, nas clínicas de repouso, que estão nos abrigos, pelas ruas, em seus lares, para que encontrem o lenitivo para suas dores e, se possível, a cura. Por todos os nossos familiares e amigos desencarnados, para que encontrem conforto junto dos guias espirituais e encontrem a paz e a luz. Vamos fazer uma breve pausa para que possamos apresentar as nossas rogativas específicas. Recebei, Senhor meu Deus, as nossas rogativas, concedendo-nos a vossa graça, que ela nos envolva, nos iluminando, nos fortalecendo, para que tenhamos as condições e os meios de vencermos as nossas aflições e mais inclinações e caminharmos em busca do nosso aperfeiçoamento espiritual. Pai nosso que estais em toda parte, glorificado e santificado seja o vosso nome no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o vosso reino de amor e sabedoria, seja feita a vossa vontade acima dos nossos desejos, aqui na terra e em todos os ciclos espirituais. O pão do corpo, o pão do espírito, dai-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar os nossos devedores com esquecimento de todo mal, não permitindo que venhamos a cair nas tentações das nossas próprias inferioridades. Livra-nos, Senhor, de toda maldade, pois vosso é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja.
Com esta prece, encerramos o Evangelho de hoje, desejando a todos uma semana de saúde e muita paz. Até breve.